Senhor Jesus, poderoso Pai Celestial, estamos aqui nesta manhã, Jesus, no povo, em suas casas, as famílias reunidas, cada um com espírito contrito, coração quebrantado, para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Este é o primeiro dia da semana, é uma tradição antiga desde os nossos primórdios lá do Velho Testamento. Eles reuniam todo o primeiro dia da semana. O molho era movido, e veio Jesus, foi ressurreto também no primeiro dia da semana, que era o antitipo do molho sendo movido da sepultura e levantado. E nós temos essa tradição cristã, não pagã, porém cristã, bíblica. Ajuda-nos a guardar esses princípios que têm muito significado para a nossa fé cristã. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados. Abençoa-nos nesta manhã, fala conosco, abre a palavra aos nossos corações, Pai, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça de Deus, comunhão do Espírito Santo, reine sobre cada vida, cada coração, cada alma, que para ouvir a palavra de Deus. A bênção é para aquele que para. O irmão Brano, o profeta desta era, disse que a maior dificuldade de Deus para com o homem é fazer o homem parar para ouvir a sua palavra. O homem é ocupadíssimo, ocupado demais, mesmo agora, a lei, por causa do controle de saúde pública, mandou todo mundo ficar em casa. Mas eu te pergunto, tem tempo para ouvir a palavra agora dentro de casa? Não tem. Não tem. Tantas ocupações. E ao ponto de não ter tempo de ler a Bíblia, a palavra, durante o dia, sem poder sair de casa. Mas o celular é direto, agarrado no celular para ver fake news, que só traz distúrbios, que só traz depressão, que provoca medo, pânico, melancolia. E a Bíblia, a mensagem fica empoeirada no canto. Todo mundo sabe de tudo. É a era a qual estamos vivendo. Povo super informado das coisas celestiais? Não. Das coisas naturais, terrenas. Procura uma criança, ela sabe de tudo. Das coisas naturais. Olha aí, no estúdio é santuário, por favor. Estúdio é santuário. Mas desinformado das coisas espirituais. Ó Deus, ajude a nós, Pai. Se há um tempo que precisamos refletir sobre nosso destino eterno, é agora. Mas o diabo não para de trabalhar. Diz que foi feita uma assembleia lá no inferno. Isso é uma história, não é? É uma história, mas ela tem um sentido muito bom para se aplicar no nosso dia, principalmente hoje. Foi feita uma assembleia lá no inferno,
como levar os crentes para o inferno, porque os crentes não param de ir à igreja, não param de ir à igreja, não param de ler a Bíblia, não param de orar. Então os demônios do inferno ficaram preocupados. Como tirar os crentes da palavra e colocá-los no inferno. Cada demônio trazia uma ideia. Faça isto, faça aquilo outro. De repente vem aquele demônio mais experiente, velho, barba branca, né? Se pode dizer isto, barba branca. Disse: eu tenho uma ideia. Aí todos os demônios: qual é? Ele disse: sabe como tirar os crentes da Bíblia, da palavra, do reino dos céus? É aumentando as ocupações deles. Aumentando as ocupações diárias, eles não vão ter tempo de ler a Bíblia, de ler a mensagem, de orar, de ir à igreja, de jejuar, e vão ficar fracos na fé. E aí nós, qualquer lenitivo, colocamos ele, desviamos a atenção, a vida deles do Evangelho. Eu pergunto para vocês, não é isto que está acontecendo hoje? Aumentando as ocupações diárias. Não tem nada que se fazer nesses dias de quarentena. Até uma lei do governo federal, estadual, municipal, para não sair de casa. Porém, não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a mensagem, para orar. Não pode sair de casa, é lei federal, municipal, estadual. Mas mesmo assim as ocupações diárias não param. Qual é a ocupação? Saber o que está acontecendo no norte, no leste, no estado do sul, do leste, no país tal, quantos morreram, quantos deixaram de morrer, quantos estão infectados com a doença. Eu te pergunto, isto vai edificar a nossa alma? A maior parte destas notícias hoje, no nosso querido Brasil, são notícias capciosas para derrubar o nosso herói, nosso presidente. São notícias políticas que vêm da cabeça de politiqueiros, querendo arrancar a cabeça do nosso precioso homem valoroso que merece nossas orações. Eu nunca orei por um presidente da República com a minha alma como eu tenho orado esses dias por esse presidente. É um homem bem intencionado. Diga-me algum dos outros que já governou nosso país, pelo menos de 50 anos para cá, que tão bem intencionado ao bem material, espiritual, família espiritual, estruturada, como este. Porém, o diabo odeia ver homem bem intencionado. O diabo odeia ver uma igreja bem intencionada, porque a missão dele é matar, roubar, destruir. Destruir até a coisa se tornar um lixo. Aí ele tem prazer de ver a coisa um lixo, um bagaço. Lixo moral, lixo social, lixo econômico, lixo político, lixo religioso. É o prazer que o diabo tem de deixar nossa nação, vamos falar de nossa nação, que somos brasileiros. Ele usa essas mídias, redes sociais, todos os meios que ele pode para trazer estas mensagens pessimistas. E agora, ultimamente, nesses últimos dias, politiqueiras, mentirosas. O governador tal aliou com o governador tal para levantar contra o presidente. Como se aquele governador
é um santo lá no seu estado. Veja lá o lixo que tem lá no seu estado. Que moral ele tem para falar mal do presidente? Que moral política ele tem? Veja o lixo na Candangolândia, nos traficantes. Se ele pôs ordem lá, ninguém pode condenar ninguém sem que primeiro dê exemplo. Dê exemplo moral, social, administrativo, econômico. São possuídos de espíritos maus para destruir a família, destruir a estrutura, porque a nação é a família. Já pensou em uma nação sem família? Vira uma bagaceira. Já pensou em uma nação sem a igreja com a sã doutrina? Vira uma bagaceira. Já pensou em uma nação sem os empresários? Como vai ter os pequenos, como vai ter emprego para trabalhar, destruindo os empresários? Já pensou em uma nação sem os agricultores? Como poderemos comer se não há quem produza? Porém, o diabo veio para destruir estas coisas todas. Sabe por quê? Porque ele tem um plano atrás de tudo isto. Um plano para salvar o planeta. Porque ele armazenou o ouro durante milênios lá no seu trono. Está lá armazenado, pronto para ele estender as mãos para as nações desmoronadas e dizer: agora eu posso salvar o planeta, porque eu armazenei o ouro. É Apocalipse 17. Ela está sentada. Ele, não é ela falando de igreja, mas é ele, o diabo por detrás. Está sentado em cima do ouro. O ouro do mundo inteiro. Tudo baixou, mas veja o ouro à altura que está. Tudo baixou. O real baixou, as moedas dos países baixaram, mas o ouro subiu, porque o ouro é dela. Amados irmãos, querida gente, é hora de agarrarmos com Deus e verificar, é hora de nós, como seres humanos, como igreja do Deus vivo, fazermos um inventário de nossas vidas, um inventário do nosso tempo, perguntar para nós mesmos: em que eu estou aproveitando o meu tempo? Aliás, foi a palavra do dia hoje. Eu gravei isso já faz um ano atrás por aí. Eu não sabia que ia rodar hoje. E parece que é do dia, da hora atual. Deus sabia. Fazer uma auto-investigação espiritual e averiguarmos como estamos administrando nossa vida espiritual, pelo menos, porque a vida material está no caos, porque este mundo, disse Jesus, este mundo chegaria ao fim. Mas nos resta, amados, nós que cremos ser igreja do Deus vivo, resta-nos administrar nossa vida espiritual. Pelo menos. Resta-nos isto. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais como ignorantes, que tenhais a conduta espiritual dos que ignoram, dos que não creem em Jesus. Fisicamente estamos sofrendo as consequências, como todos os humanos estão, mas espiritualmente não justifica nós estarmos nivelados ao nível que os que não creem estão. Eu estava vendo uma colocação de alguém
dizendo: nosso presidente está dando show de fé em muitos crentes. A conduta do nosso presidente brasileiro está dando show de fé, de postura, de otimismo em muitos crentes. Muitos crentes estão aí abalados como os demais que não têm Jesus. Nosso presidente não é um cristão nascido de novo, de acordo com a Bíblia Sagrada. Ele é um homem que crê, que está lutando, mas ele está dando show de fé, de exemplo cristão, para muitos que se chamam de cristãos. Deus nos ajude, amados, a aproveitar o nosso tempo que Deus nos dá, principalmente nesse dia. Nesse dia. Eu falei hoje na palavra do dia, Deus nos deu 24 horas por dia. 8 horas trabalhamos, 8 horas dormimos e 8 horas fazemos o quê? Mas eu acrescentaria, 8 horas de trabalho, estamos fechados dentro de casa. Temos 8 horas para dormir, então sobra 12 horas. Essas 12 horas, 8 e 8, 16, né? 16 horas, porque 8 dormimos. Estamos ocupando as 16 horas no quê? Pelo menos um capítulo da Bíblia lemos durante o dia, refletindo sobre ele. Um punhado de parágrafos de mensagem. Um culto pela internet que está lá na página, arquivado. Todos os nossos cultos. Por isso que estamos tendo uma nação que se diz cristã, porém uma nação desequilibrada espiritualmente falando, neurastêmica, pouca fé, pouca fé. Irmãos, e aquela fé de 1 Reis 17, da viúva Serepta de Sidom, que tinha acabado o azeite da botija e a farinha da panela, e ela gritou: ó Deus de Elias, pelo Deus de Elias. Será que a igreja, na ocupação com as redes sociais como está, dá para adquirir a fé daquela viúva de 1 Reis 17? De adquirir presença, porque essa presença é ela que criou na sua casa, ela e seu filho, orando. Diz o profeta na mensagem Esteja Certo de Deus, que quanto menos azeite tinha na botija e menos farinha na panela, mais ela orava. E aquilo responsabilizou a Deus para com ela. Quando estava para fazer o último bocado de bolo, o Deus a quem ela orava chegou na porta dela através de Elias. Como podemos receber visita do sobrenatural nesta hora escura? Que nós não sabemos, amados. Vai ter uma nova quarentena, porque o pico ainda não chegou. E os governos não podem liberar a coisa. O pico do caos, o vírus, vai ter que editar uma nova quarentena, que é 15 dias, 14, 15 dias. Uma semana que ficamos tudo parado, fechado, já está começando a sofrer o caos, e mais outra se for preciso. E com a conduta espiritual da igreja, dá para receber Elias, para multiplicar o nosso azeite, a nossa farinha? Envolvido com redes sociais, só é fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. É hora de nós orar e dizer: Deus, me acorde, Pai. Me acorde, Pai. Me acorde dessa sonolência espiritual. Me ajude, me tira de mim essa atenção errada que eu estou dando para a minha alma. Não é hora de eu estar dando atenção para a mídia, para as redes sociais, mas Apocalipse 3 disse: é hora de eu dar atenção ao que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido o quê? Ouvido espiritual.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não o que a mídia diz, não o que as fake news diz. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra é endereçada a nós que nos consideramos igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Eu queria chamar a atenção do meu povo que congrega comigo, conosco aqui em Brasília, fazer um pacto, repreender notícias, vir trazer notícia e falar: olha, eu não quero saber, não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Você falar isso, as pessoas não vão trazer notícia mais. Notícia maior nós já sabemos, é o caos. Eu quero saber a notícia da alma, de Jesus, da palavra. O irmão Brana disse na mensagem, eu esqueço o nome, plenitude, redenção e regozijo em plenitude. Ali logo a 4ª, 5ª página. Ele diz assim: às vezes nós ficamos valorizando demais o que o diabo está fazendo em nosso meio. Às vezes nós ficamos valorizando demais o que o diabo está fazendo em nosso meio e esquecemos de valorizar o que Deus está fazendo em nosso meio. Toda rodinha, todo lar que você chega, toda rodinha de gente, seja crente ou descrente, a notícia é a mesma. A notícia é a mesma. Coronavírus, 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 coronavírus. Dificílimo, dificílimo. De 1000 rodinhas, às vezes você encontra uma que está falando de Jesus, de Jesus, de Jesus. De 1000. Estou falando a fase presente a qual estamos atravessando. Estou falando da fase presente do cristianismo. Bom, Brana disse: às vezes estamos valorizando demais o que o diabo está fazendo. E o que ele quer é isso, é ser ovacionado. Tudo que o diabo quer é você ovacioná-lo. Suas proezas. Quanto mais fala sobre o que ele faz, ele fica grande. É aquele e a outros cristianistas só vai diminuindo. Você tem que aprender a dizer um bu para o diabo. O que quer dizer bu para o diabo agora? É mudar de assunto. Falar sobre a Bíblia, falar sobre a mensagem profética, sobre Elias, falar sobre Jesus. Aleluia. Deixa eu ler aqui a mensagem Crendo em Deus. Essa frase me veio hoje de manhã. Crendo em Deus, parágrafo 203. O profeta diz: pregadores sobem na plataforma e pregam o Evangelho. E ao pregador pregar o Evangelho, demônios se espalham. Estou seguro, e eu estou seguro que você que está me ouvindo aí em sua casa, neste espírito qual estou pregando, demônios estão saindo de você. Eu estou seguro disso. Esse demônio de fake news está saindo de você. Está saindo de você. Você que está me ouvindo agora. Esse demônio de redes sociais está saindo agora. Esse é o profeta, mensagem Crendo em Deus, 203. Pregadores sobem na plataforma, pregam o Evangelho e os demônios se espalham. O homem chega ao altar sob convicção, diz: eu quero ser salvo. O pregador nunca salvou aquele homem, ele expulsou o demônio dele, isto é certo. E o homem foi salvo ao se livrar dos demônios que estavam sobre ele. E então ele chega e aceita a salvação, mas cuidado, que Jesus falou lá em São Mateus, que os demônios saem, mas eles vagando e não acham outra morada, ele volta. Se encontrar aquela casa vazia, adornada, eles trazem outros 7 demônios para aquela casa que era você, que era nós, que se ficarmos vazios de Deus. Traz mais 7 fake news, mais 7 redes sociais, para infernizar sua alma.
Eu estou pregando dirigido pelo Espírito aqui nesta manhã. Eu sei que demônios estão saindo de sua mente, desses costumes de redes sociais. Mas ao terminar este culto, eu estou seguro que o diabo voltará e baterá na sua porta com redes sociais novamente para te atualizar. Para te atualizar como é que está o Brasil, como é que está o mundo. Você diga para ele: Satanás, eu decidi que eu vou me atualizar com o Espírito de Deus. Aleluia. Satanás, eu estava sofrendo muito com esta depressão que você causou em meu psíquico, minha alma. Eu defini, eu não preciso estar atualizado com essas fake news e mesmo verdades, mas são verdades causadas pelo diabo. Toda doença é do diabo. Eu defini que eu vou me atualizar mais com a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não o que fake news, o que rede social diz, mas o que o Espírito diz à igreja. Você julga ser membro da igreja de Jesus que vai ser arrebatada? Então você deve estar atualizado com o mover do Espírito Santo agora. Sabe o que o irmão Branham disse na mensagem A Era de Filadélfia, Era da Igreja de Filadélfia, parágrafo 117? Ele falou justamente dessa hora a qual estamos vivendo. Ele falou isto nos anos 60, 1960. Já faz 80 anos que ele falou isto. Mas parece que ele sabia tudo o que estaria acontecendo agora. Parece que ele falou isso hoje. Era de Filadélfia, parágrafo 117, ele diz: será no momento de grande confusão, de grande agitação, é que Jesus virá. Eu te pergunto, será que não é esse momento? Não estou dizendo que o arrebatamento é agora, é hoje. Mas o profeta disse na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, ele disse: viva como se ele viesse hoje. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é daqui 10 anos, mas a recomendação do profeta é esta. Mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos: viva como se ele viesse hoje. Que é isto? Viva com Deus. Lá em Gênesis está escrito: Enoque andou com Deus por mais de 300 anos. E no final, Deus para si o tomou. Enoque é tipo de quem na Bíblia? Enoque e Noé. Noé é o tipo dos crentes nominais que cria em Deus, porém teve que passar pela grande tribulação do dilúvio. Enoque, o sétimo depois de Adão. Judas, o Evangelho de Judas, o único capítulo, ele fala isso lá. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi trasladado em vida, não provou da morte, foi arrebatado. Enoque, o sétimo depois de Adão. Leia lá no Evangelho de São Judas. Sabe o que o profeta desta era diz para nós sobre Enoque? Ele diz: todos os 6 antes de Enoque morreu. Enoque, o sétimo, não provou da morte, foi arrebatado. Enoque é o tipo da noiva. Todos os 6 mensageiros morreram. Porém, os crentes da sétima era está suposto, de acordo com a Bíblia, 1 aos Tessalonicenses 4,16, que não provarão da morte, muitos deles, mas serão transformados. Por quê? Colocando, enquadrando no tipo de quem os representa lá, Enoque. Serão transformados, o sétimo. Mas sabe por quê que Enoque foi transformado? Enoque andou com Deus por mais de 300 anos de vida.
Eu estou andando com Deus? É a pergunta. É a pergunta que eu faço para mim. Cada crente deve fazer para si. Ou você acha que Enoque estava na cervejaria, nas baladas, nas redes sociais e de repente foi transformado, foi arrebatado? Não, ele construiu uma plataforma. Igreja, crentes, vocês que me têm como seu pastor, receba esse conselho. Enoque criou uma plataforma para ser arrebatado. Qual foi a plataforma? Andou com Deus. Andar com Deus. O que é andar com Deus? Lendo a palavra, orando, lendo a palavra, orando. Isto é estar no Espírito. No Espírito da palavra, não no espírito mundano, porque o espírito do mundo hoje é este: coronavírus, 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 desde criança até os velhinhos. O espírito que rege a consciência, a mente, a coletividade do mundo é este. Agora, esse é o espírito do mundo, gente. Mas qual é o espírito do cristão? Qual deve ser a plataforma do Enoque? Enoque, Judas, deixa eu ver aqui, isso me veio agora, eu vou ler. Judas, veio o versículo para mim, meu secretário. São Judas, Enoque, o sétimo depois de Adão. Verso 14: destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque viveu tanto com Deus, se tornou um profeta. Você sabia que a noiva também que será arrebatada é uma noiva profética? Para cumprir o tipo de Enoque. Enoque era um crente profeta. A noiva, igreja eleita desta última era, a sétima, estamos na sétima era. Já passou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, agora estamos na sétima. É uma noiva profética, e ela cultiva o espírito profético, e ela será arrebatada como foi Enoque. Deus ajude a nós. Mas sem perca de tempo, você que está em sua casa, vamos ler a Bíblia, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Aos Efésios capítulo 3, verso 3, ou seja, aos Efésios capítulo 1, verso 3 ao 8. Carta de São Paulo, em pé, em reverência, mesmo em sua casa, faça da sua casa uma igreja. Uma igreja. Aos Efésios capítulo 1, verso 3 ao 8. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, então, dois, Deus e Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. O Pai morava nele. O Pai é o Espírito, Jesus é a carne. Benditos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos quer dizer separado. Não é separado da pessoa pecadora, separado das obras do pecado. Você diz, eu sou santo, eu sou cristão da mensagem, mas uma vida misturada com redes sociais, você acha que isso é santo? Isso não é santo não, senhores. Cabeça cheia de informação mundana e nada de informação do céu. Para que fôssemos santos. A palavra santo quer dizer separado. Irmão, eu estou pregando para mim, para você, para todos nós.
Essa consciência espiritual deve descer em nossas almas. Sede santo. Santo quer dizer separado. Nunca exigiu tanto esta frase como hoje, momento no qual estamos presentes. Palavra santo, separado das informações mundanas. Isso vai te deixar louco da cabeça. Essa super informação vai te deixar doido, parar na clínica de repouso. Para doentes mentais. O que você sabe sobre o céu? Sobre o arrebatamento? Está seguro? Está segura? Ah, não, estou com medo. Esse é o pânico do mundo. Enoque não estava com esse pânico. Fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, amor. Verso 5. E nos predestinou. Vamos buscar agora. Você é um predestinado, irmão, irmã. Para que ter medo? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Agradáveis. A vida cristã não é uma vida amargosa, não. É uma vida agradável. Noemi e seu marido. Primeira mão, como é que chamava o marido de Noemi? Era lá de Ruth, Elimeleque. Noemi quer dizer adoração, Elimeleque quer dizer agradável. Que casamento! Que casamento de Noemi com Elimeleque. Agradável adoração. Depois que ela saiu de sua pátria, acompanhando seu marido errado, o nome foi mudado. O nome de Noemi se tornou amargura. De agradável adoração se tornou amargura. Amados, depende em que espírito estamos. Se é no espírito de adoração agradável ou no espírito de amargura. Vamos lá. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a remissão, gente. É hora de crer na nossa remissão. Amém. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Pai Celestial, ajuda-nos a agarrar mais a Sua palavra. Sua palavra é a única corda de segurança. Estamos como que caminhando sobre o inferno, agarrado nessa corda única, que é Cristo, que é a palavra. O mundo está em chamas, o inferno em chamas. A noiva está pendurada sobre esta corda única, corda estendida do trono da misericórdia de Deus. Ajude-nos a segurar nela e dar nossa vida por ela. Em nome de Jesus te pedimos com o perdão de nossos pecados. Amém. Podeis... Assentados. Agora, vamos pegar a literatura. Estamos estudando nas escolas dominicais esta linda mensagem pregada pelo profeta de Deus, cujo tema é adoção, terceira parte, posição no corpo de Cristo. Estamos buscando isto para nós, galgar esta posição, não no reino político, o mundo jaz no maligno, mas no corpo de Cristo. Vamos prosseguir aqui a partir do parágrafo 23, página 4, adoção, volume 2, não, é terceira parte, né? Adoção, terceira parte, parágrafo 23. Estamos vivendo em um monte de lixo lá embaixo, diz o profeta. Isso é tudo
Que coisa, parece que ele pregou hoje. Naquele tempo, ele pregou isso sabe quando? Que ano? 1960. Estamos em 2020, faz 80 anos que ele pregou isto. E nunca se identificou tanto quanto hoje. Já li essa mensagem não sei quantas vezes, mas ela nunca esteve tão atualizada para o crente como está hoje. Até isto aqui. Ele comparando a condição do mundo social, político, econômico, como um monte de lixo. Lá da Colgate, onde ele morava, tinha um monte de lixo da Colgate, e aquilo fedia, tinha cachorro morto, um monte de lixo. É onde fica todos os resíduos podrificados. Então ele disse no parágrafo 23 a seguir: estamos vivendo em um monte de lixo lá embaixo. Isto é tudo que o mundo oferece hoje, é monte de lixo. Simplesmente um montão de lixo cheio de fumaça daquela imundície está queimando. Mesmo se nós mesmos não nos contaminamos com isto, porém estamos vivendo nisto. Cristão não se contamina com o mundanismo. Quando? Quando ele tem cuidado, porque se não tiver cuidado se contamina, porque estamos vivendo nisto. Esse lixo chama-se ordem social. Você tem que trabalhar, você tem que ir na empresa, sair na rua, ir no mercado. Irmão Brando diz, tudo isso se tornou hoje o lixo, e até mesmo o lixo de vírus, doentios. Ele disse, mesmo nós mesmos não nos contaminamos com isto. Estamos vivendo nisto, onde a fumaça está vindo das brasas fumegantes do pecado. Uma das coisas mais nojentas que posso pensar é de um velho depósito de lixo da cidade queimando. Já esteve você alguma vez perto de um? Aquilo é horrível, aquele mau cheiro de fumaça subindo, contaminada com todas as imundícies. E você respira aquilo, e aquilo simplesmente te faz virar do outro lado. Eu recordo quando tive que descer até Nova Albany, lá abaixo da rua 18, lá onde o velho depósito de lixo costumava estar. Eu tinha que reuni-los lá embaixo e medir aquilo. O profeta trabalhava na empresa, que às vezes tinha que mexer lá naquele lixo, talvez como aqui no Brasil, prefeitura, coisa assim. E eu simplesmente tinha horror do dia de fazer aquilo. Na rua 18, quando eu tinha que tomar aquilo lá embaixo, porque tinha que cheirar aquela caatinga horrível. O cristão, quando sai na rua, dá horror. Abre o celular, dá horror das fake news, redes sociais. Isso é lixo. Ô irmão, que o Espírito Santo desça essa consciência na nossa alma, para ter nojo desses lixos das redes sociais, da televisão. Sim, jogados lá havia corpos de ratos e cães, tudo mais. Vocês sabem, aquilo estava queimando, aquela velha fumaça subindo daquilo. Fumaça, chamado coronavírus, subindo desse monte de lixo, de pecado. Ou você pensa que isso não é consequência do pecado? A Bíblia está cheia dessas colocações. Consequência do pecado gera morte. Pecado sem confessar gera morte. Pecado sem ser acertado gera morte. É fumaça subindo desse lixo. O mundo é o lixo. Leia Romanos capítulo 1. Lixo do sodomismo. Você pensa que isso passaria impune? Nesse último carnaval, eles arrastando Jesus lá, figurando, dramatizando um Jesus homossexual, arrastando nas ruas. Fez até filme de Jesus homossexual, brincando com coisa séria. Você pensa que isso passaria impune? Lixo.
E aí vem a fumaça. E estamos nisso. Lembre do parágrafo 23. Mesmo nós mesmos não nos contaminamos com isso, porém estamos vivendo nisto. Parágrafo 25. Agora ainda aquilo é o que esta vida é comparada aqui, no seu melhor, simplesmente queimando. O pecado simplesmente fede por todos os lados. Fede sodomismo, homossexualismo, droguismo, prostituísmo, pecado, mentiraiada, fake news, politicagem, aproveitando até da condição do país para fazer politicagem um contra o outro, sendo que ninguém tem moral para apontar o dedo em ninguém. É um monte de hipocrisia. Político tal apontando o dedo do nosso presidente como se ele tem moral administrativa. Procura as Cracolândia da sua cidade, vê se ele resolveu o problema da Cracolândia. E no entanto, colocando o dedo no outro. O pecado simplesmente fede por todos os lados, como aquilo, falando espiritualmente. Porém, onde o vento está soprando livremente, tudo é amável. Amados, vamos entrar nesse mundo do amor? Amém. Fisicamente estamos nesse lixo chamado ordem social, chamado mundo, porque ainda somos humanos. Mas espiritualmente, nós não temos que ser estimulados por esse lixo, não. Eu faço a pergunta: o que é que está estimulando o nosso espírito hoje? É este lixo de informações suja? Ou é a palavra de Deus que tem sido o nosso estímulo? Na mensagem à era de Pérgamo, o profeta faz uma afirmação, eu não lembro o parágrafo, mas é na mensagem à era de Pérgamo. Ele disse: eu gostaria de saber quantos estão impressionados com a palavra de Deus hoje na terra. Nos impressionamos com notícias, redes sociais, fake news, e pouco impressionamos com a palavra de Deus. Eu disse outro dia, essa notícia de coronavírus está na terra uns 6 meses para cá, né? 6 meses para cá. Isso impressionou o mundo inteiro. Porém, a notícia de que Jesus vai vir está na terra desde o Velho Testamento. Lá em Gênesis 3:15, já falou da semente da mulher, que é a vinda de Jesus. Já faz mais de 6.000 anos e o povo não está impressionado com essa notícia, porque se acostumaram com a notícia da vinda de Jesus. Porém, a notícia do coronavírus, estão todos impressionados porque é nova. Quantos estão, o Mombrana disse na mensagem era de Pérgamo, eu gostaria de saber quantos estão impressionados com a palavra de Deus em nosso meio. Estamos estudando selos aqui toda sexta-feira. Que mensagem profundíssima. Porém, eu estou seguro que muitos estão passando por alto a profundidade destes selos do Apocalipse. Não estão impressionados. Estão impressionados com a fake news. Até dentro do santuário, não aguenta, tem que ligar o celular para se atualizar das fake news. Até dentro do santuário, se os diáconos piscar o olho, já tem gente ligando o celular para se atualizar da rede social. Não aguenta ficar sem se atualizar com as coisas naturais e com as coisas espirituais, que ela é de maior monta para a nossa alma, para o nosso destino. Estamos impressionados? Irmão, isso aqui não é eu que estou falando, isso aqui não é Adalto, isso aqui é Deus
chamando a nossa atenção. Chamando a nossa atenção. Chamando a nossa atenção. Vamos aqui, estúdio, por favor, vocês estão me atrapalhando aí com o barulho de conversa de vocês. Não é hora de tratar de outro assunto. Mas estamos em uma batalha. Aonde eu estou a paz e gozo e vida eterna. Logo do outro lado do rio. Mas estamos em uma batalha. Então não vamos simplesmente deitar e dizer, vamos nos apressar e chegar lá. Vamos trazer cada um que pudermos trazer conosco. Sim. É hora de correr atrás das almas. Eu estou puxando a orelha dos meus secretários aí do estúdio, meus técnicos de som, e eu estou dizendo, vamos investir no evangelismo das redes sociais, não deixa só porcariada lá não. Põe a palavra do dia, ponha cultos, flashes do culto. Mas se eu não estiver puxando a orelha deles, eles dizem, eu não sei, eu não vi. Eu disse, hoje a palavra do dia não foi impulsionada, eu tenho que estar puxando a orelha, acompanhando. Há uma frieza nos nossos obreiros. Falta de interesse. Estou dizendo, vamos ganhar a alma. Eles estão todos dentro de casa com o celular. Vamos pôr matéria do arrebatamento nas redes sociais, já que se tornou uma base para eles. A Bíblia deles se tornou celular. Então vamos pôr mensagem. Mas eu tenho que estar brigando. Oh Deus, ajuda, Pai. Ponha desejo de salvação. E no entanto diz que é pregadores. E não tem interesse pelas almas. Me perdoe, isso aqui não é Adalto, isso aqui é Deus puxando a nossa orelha. O irmão Brana disse, o batismo do Espírito Santo nos dá paixão pelas almas. Paixão pelas almas. O batismo do Espírito Santo, é as últimas frases do parágrafo 25. Vamos trazer cada um que pudermos trazer conosco. Eu vejo irmãs na internet, nas redes sociais, divulgando tese de governo, de presidente, de coronavírus. Irmãos e irmãs, eu não vejo uma sequer, entre 1000, às vezes tem divulgando a palavra do dia, divulgando a mensagem do irmão Brana, de uma forma centrada, correta. Onde está o nosso foco, gente? Qual é a nossa mensagem? A noiva tem que ter a mensagem da hora. Essa mensagem de esparramar esse pânico, deixa só o mundo esparramar. Vamos divulgar a mensagem do Rei. Crentes da mensagem divulgando notícias de coronavírus. O governo, o país tal, está cheio, morreu tanto. É raríssimo ver uma divulgação de um cristão sobre a mensagem, a palavra do dia, o destaque do culto. Não se vê quase. Eu estou falando do meu povo. Eu sou pastor, eu respondo pelo meu povo. Isso dá desespero no coração da gente. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, do que estiver cheio seu coração, disso falará a sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Deus, eu estou lutando, trabalhando, e parece que o povo não está entrando no Espírito. Alheios. Vamos trazer cada um que pudermos trazer conosco. Essa é a voz do Espírito Santo, irmãos. Esse é o apelo do Espírito para agora. É o apelo do Espírito Santo para agora. Parágrafo 26. E agora o propósito destas lições é para ancorar aqueles que já atravessaram para a terra. Qual é o propósito, irmão Brana? Para ancorar, estabilizar o eleito, para aqueles que entraram na terra.
Ministério de Josué, hoje. O propósito desse estudo, este livro de Efésios, é para colocar a igreja na posição onde ela absolutamente se firma em Cristo. Posição no corpo de Cristo. Nós estamos muito disposicionados, amados. Vamos puxar a nossa consciência. É escola dominical, é reflexão. Estamos muito disposicionados, brigando por causa de besteirinha, de cargo, de ministério. Isso é coisa de criança. Pastor brigando com pastor, membro brigando com membro, porque quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca, quem prega, quem não prega. Isso é coisa de criança. Agora é hora de posicionamento, não é ministerial na igreja, é posicionamento no corpo de Cristo. Você pode cantar como um anjo e ir para o inferno. Você pode pregar como um anjo e ir para o inferno. Isso não adianta nada. Paulo falou isso em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos dos céus e não tivesse cari, que é amor, que é Deus, nada me valeria. Saia dessa baixaria, suba mais alto. Aleluia. É tempo de posicionamento no corpo, palavra. Corpo de Cristo é a sua palavra. É um tipo do Velho Testamento, o Efésios, é o Josué do Velho Testamento. Paulo, aos Efésios, estava posicionando a igreja. Você vê que em Efésios, Paulo não falou de rudimento, como falou lá aos Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de rudimento. Precisava de Paulo estar puxando a orelha daqui e dali. Mas a igreja de Efésios já era uma igreja idônea, madura. Paulo já pôde endereçar assuntos mais profundos, coisas mais sérias. Mombrana compara o Paulo do Efésios com o Josué lá do Velho Testamento, posicionando a igreja, onde Josué dividiu. No último domingo, o profeta disse, tivemos isto, onde Josué dividiu a terra para cada homem, e ele fez isto por inspiração. Amados, nós estamos vivendo agora na hora da direção da inspiração. Somos inspirados para tantas bobagens, mas inspirado em seguir a direção do Espírito Santo é raríssimo. Parágrafo 27. Como Moisés trouxe as pessoas fora do Egito, o alho porro, e lhes deu um lugar onde Deus havia prometido há 400 anos mais tarde, ou 400 anos antes, que ele os teria a um lugar, a uma boa terra que manaria leite e mel. E Moisés dirigiu os filhos de Israel diretamente para a terra, mas não os atravessou. Oh, amados, até nisto, a Bíblia tinha que se cumprir, tinha que se repetir. Moisés, o profeta, que Deus predestinou, estabeleceu, chamou para tirar o povo do Egito, que é o mundanismo religioso, e colocar na terra prometida. Porém, ele fisicamente, literalmente, não pôde colocá-los na terra prometida. Houve um acidente, ele morreu. Até isto a Bíblia teria que se cumprir para hoje. Paulo fala isso em Coríntios 10, que tudo que está escrito da história de Israel é para o nosso dia. Leia Coríntios 10. Nosso profeta trouxe a igreja até uma certa altura, 1965. Tudo que precisaria ser pregado, ser ensinado, nosso profeta pregou, ensinou, ficou em fita magnética, gravado, traduzido agora em livros, literaturas, fitas. Jeitinho que Moisés fez,
Tudo que Deus precisava para ensinar e instruir o povo para entrar na terra prometida, Ele falou através de Moisés. Josué não teve que criar nenhuma notícia paralela ao que Moisés falara. Quando Moisés saiu de cena, o trabalho de Josué é somente levar o povo a lembrar. Irmãos, agora é hora de lembrança. Ministério de Josué é o ministério do Espírito Santo hoje. Josué, o significado de Josué é Cristo. Cristo é o Espírito Santo para nós hoje. Leia as orientações que Josué dava ao povo. Leia, principalmente veja lá Josué capítulo 8, verso 35. Josué fazia questão de ler o livro da lei de Moisés ao povo, para as crianças, para os jovens, para as famílias, para os velhos. Leia lá, está escrito em Josué 8,35. Este era o ministério de Josué, e sempre ele fazia questão de falar ao povo: lembrai-vos do que diz Moisés. Lembrai-vos, 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 lembrai-vos. Eu não estou aqui para trazer nenhuma tese minha, estou aqui para trazer lembrança. Não lembranças distorcidas, pastores, que se diz Josué hoje. Lembranças legítimas do que diz o nosso Moisés. É hora de lembrarmos, amado. Ministério de Josué era levar o povo a lembrar do que dizia Moisés, porque toda bagagem de instrução para levar o povo do Egito para a terra prometida, Deus deu a Moisés. Nenhuma coisa faltou. Eu fico tolo de ver essas doutrinas. O profeta tem que ressuscitar para trazer mensagem rápido para a igreja. Gente, então Deus foi um irresponsável? Tirou o homem antes da hora? O profeta disse na mensagem absoluta 242, a fé para o rapto está, não é estará não, está nas mensagens. Porque ele tem que ressuscitar para trazer fé de rapto? Já está, é porque você não viu. Ou a coisa está aqui, ó, tudo que nós precisamos está aqui. Eu creio que Josué pegava o livro da lei, não sei se era grosso, se era fino, e mostrava para o povo, dizia: ó, tudo está aqui, ó, Israel, toda a instrução, mapa rodoviário nosso, GPS está aqui, ó, está nesse livro. Coisa está aqui, ó, para nós ir a Canaã. Instrução, toda a instrução está aqui, ó. Lembrai-vos, leia, memorize, leia, lembre, ouça. E nós, como Josué hoje, nós não estamos aqui, é certo que nós estamos dentro do ministério de Josué, mas o ministério de Josué não é para fazer ninguém pássaro raro não, senhores. Viu, senhores? Líderes. O pastor fulano é o melhor do que o outro, aí surge o outro melhor do que o outro, surge o outro melhor do que o outro, só para a cabeça a coisa. Não! Foi um homem, agora é o povo, é a igreja. Sabe quem que abriu o Jordão? Não foi Moisés, Moisés já tinha morrido. Quem abriu o Jordão, levou a arca nos ombros, foram sacerdotes. Leia lá Josué. Foram oficiais, não oficial singular, foi oficiais, sacerdotes plural. É o ministério da noiva, está no ministério sacerdotal. Nenhum melhor do que o outro. Por que eu falo isso? Que tem surgido muitos salvadores da pátria. Vamos aqui. É o 27? 28. E Jesus, para o espiritual, para as pessoas, desde o princípio nos foi prometido o Espírito Santo. Nosso Josué é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não traz para nós uma nova mensagem diferente da que Moisés trouxe, não.
Josué é o tipo do Espírito Santo. Moisés tirou o povo, levou ao deserto. Josué os colocou na terra. Jesus trouxe a igreja até o Calvário. O Espírito Santo coloca a igreja na terra prometida. William Branham trouxe profeticamente o povo até uma altura. O Espírito Santo, a mensagem que ele pregou. Josué não tinha uma nova mensagem, ele levou o povo com a mensagem de Moisés. Nós, os pastores, não temos que preocupar em criar uma nova mensagem, não. É a mensagem do nosso Moisés que Deus prometeu colocá-la na terra prometida, no arrebatamento, na transformação, no céu. Não me venha com tonterias. Jesus nos dirigiu diretamente para a promessa, mas o Espírito Santo veio como Josué para vencer e dirigir e guiar e para tomarmos posse da terra ou tomar posse da igreja. Nós encontramos basicamente que então em nosso parágrafo 29. Agora aqui é onde está. Talvez as pessoas possam pensar que eu sou rude e tento negligenciar os irmãos. Eu não sou. Deus seja o meu juiz. Eu não sou. Vê? Estou simplesmente tentando apontar algo que é a verdade. Vem? Temos escolhido a chefia de homem. É o que está acontecendo hoje. Em vez da direção, líderes, direção pelo Espírito Santo. Temos escolhido, optado pela a chefia humana, eclesiástica. É o grande homem, é o grande. Não, irmãos, o grande é somente um, é Jesus, é a palavra, é o Espírito Santo. Tem surgido tantos grandes salvadores da pátria, que você encontra a vaquinha deles todas comendo capim em cima da árvore. Não é assim, não. Nós não temos Bíblia que sustenta isso, esses tipos. Nós humanamente falando, queremos homens para que dividam nossas partes e nos dirijam. Denominações como fulana, beltrana, não vou citar nome, beltrana, fulana, igreja fulana, ciclana, denominações diferentes, para estabelecer uma organização como exemplo. E seguimos aquilo, mas nós somos reticência, desorientados com isto. É ou não é? Eu te pergunto, se o povo estivesse bem orientado pela palavra de Deus, estaria nesse pânico espiritual? Tudo bem, preocupar, não é por isso que nós vamos dizer, eu não me preocupo com esse vírus. Isso não é verdade. Somos humanos, temos que preocupar sim. Usar as higienes, evitar de ter contato com humanos, que pode estar contagiado. Como humano devemos ter as precauções. Mas eu estou falando do homem espiritual, da fé, do cristianismo. Parágrafo 30. Em nenhuma parte da Bíblia temos que fazer uma coisa como esta. Não há nenhum texto da Escritura em toda a Bíblia de Deus onde ele alguma vez organizou uma igreja, ou onde ele alguma vez falou sobre uma organização, em nenhum lugar da Bíblia. Mas sempre contrário a isto, ele não quer que sejamos adaptados às coisas do mundo. Você que está me ouvindo, parágrafo 30, a última parte, deixa eu repetir. Ele, Deus, o nosso Criador, a quem temos que dar conta um dia de nossas vidas. Sabia você que você vai ter que dar conta diante de Deus naquele dia do juízo? Pelo que você tem feito, sua conduta? Ou você pensa que morre, acabou igual animal irracional? Nós não somos animais irracionais, nós temos alma que prestará conta pelos nossos feitos. Qual a exigência do nosso Moisés? Ele não quer que sejamos adaptados às coisas do mundo. É fácil demais nós humanos nos adaptar com as coisas erradas. Dificilmente é adaptarmos com as coisas corretas.
Com as coisas erradas, basta ouvir uma vez. Criança, por exemplo, vocês são pais, família que estão nos ouvindo. Criança, basta assistir uma música de rock que ela já está requebrando. Não precisa nem ensinar. Precisa nem ensinar. Aquilo está na sua gênese humana. Mas aprender a cantar o hino Somente Crer, o pai tem que ensinar umas 10 vezes para aprender. Somente crer, eu amo. Foi na cruz. Mas aprender a embalada, a balada do rock and roll, não precisa ensinar não. Já está na gênese humana carnal. O que o nosso Moisés nos aconselha? Ele não quer que sejamos adaptados às coisas do mundo. Ele nos deseja diferentes, colocados de um lado. Isso é ser santo. Santo é separado. Nos deseja ver igreja separada do costume da igreja tradicional, nominal, denominacional. Vamos para a página 6, Adoção, volume 3, estou lendo, parágrafo 31. O profeta continua: eu não quero dizer agora para sermos bobos. Bobos, o que é um bobo? Pessoa sem conhecimento de causa. Cristão é um povo mais inteligente, mais sensato, mais sábio. Me conte uma pessoa que pisou na terra mais sábia do que os cristãos. Pedro não sabia assinar o seu nome, mas falou de coisas que nem os geólogos sabiam. Essa terra que agora existe está preparada para o fogo. Noé era um leigo, mas sabia de coisas que os geólogos, os da natureza, como é que chama? Neurologista, como é que fala? Meteorologista não sabiam. E Noé sabia. Vai chover. O serviço de meteorologia disse: Noé, você é um bobo, chover como? Nunca aconteceu isso. Até hoje a água evapora da terra e vai descer do céu para baixo. Nunca aconteceu. Noé não queria saber se isso era entendido ou não. Ele queria dizer somente o que o Espírito dizia: vai chover, eu não sei como, mas que vai. Os meteorologistas, cientistas da época ficaram boquiabertos, nervosos, revoltados, dizendo que não eram loucos. Então, o irmão Branham está colocando isso aqui, parágrafo 31. Eu não quero dizer agora para sermos bobos, ou seja, um desinformado. Irmão, para ser informado não precisa estar nessas redes sociais, não. A Bíblia nos informa. Qual é a informação da Bíblia? Só há 2 caminhos: do céu e do inferno. Quem está fora do caminho do céu, que é a palavra, está no inferno, da insegurança, das catástrofes. Só há 2 caminhos. Você sabia que nosso pai na fé, igreja, estou falando com você, estou dirigindo a sua alma. Abra sua alma, por favor, deixa a minha voz entrar. Você sabia que o nosso pai na fé, Abraão, nunca buscou um jornal para saber como que estava Sodoma e Gomorra? Ele nunca foi correr atrás de redes sociais para saber que Sodoma e Gomorra ia pegar fogo? Não. Abraão, nosso pai na fé, procurou estar informado, era com Elohim. Aleluia! Era com Melquisedeque. Glória! Ele estava atualizado com ele. Ele é nosso pai na fé. Nossa gene tem que vir de lá, de Abraão. Gente, é hora de nós conscientizarmos. Ou eu sou crente, ou eu tenho a gene do céu, ou não. É hora de você te conhecer quem é você mesmo. E nos predestinou para filho de adoção. Você é um predestinado? Veja a sua conduta. Sua conduta fala mais alto do que tudo. Conduta de Abraão. Nós tendo conduta de Abraão agora. Sodoma e Gomorra. Abraão, porventura, me mostre algum lugar que Abraão estava preocupado em saber o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele ficou preocupado com seu sobrinho, como o cristão está preocupado com o eleito lá dentro. Abraão estava preocupado com seu sobrinho lá dentro.
Mas ele não estava preocupado com o cosmo, com a ordem social de Sodoma. Ele sabia que ela tinha que perecer. E às vezes nós ficamos preocupados, querendo até ser deputado, ser político para salvar o planeta Terra. Não, Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Ele disse, se esse reino fosse meu, os meus pelejariam por ele. Você não vê nenhum cristão nascido de novo misturado. Agora, Deus tem esses homens bem intencionados, que eu creio que terão um galardão no céu, de lutar pela paz da terra. Porém, você não vê eleito nisto. Para o céu, não. Vê igreja que será salva na grande tribulação. Homens bons, como temos. Porém, eleito está figurado na Bíblia em Abraão. Ló é o tipo dos governantes. Era eleito, salvo, mas teve que passar pela grande tribulação do fogo de Sodoma, ser arrastado pela mão na hora da emergência. Ló não é tipo da noiva, não. Um homem justo, chorava pelo pecado de Sodoma, mas ficava lá, não dava conta de sair. A política estava no sangue dele. Abraão não tinha nada disso em seu sangue. A igreja eleita não tem essa coiseirada no seu sangue. Politicagem, mentiraiada. O sangue do eleito é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. Oh, amados, receba esta palavra. Eu estou em qual parágrafo? Me ajude. 31. 31 ainda. Quero dizer, para sermos pessoas chamadas, não bobas, desinformadas. O cristão é o homem mais informado. Para Abraão estar informado de Sodoma, não precisou dele estar lendo o jornal de Sodoma, não. Tudo que ele precisava de saber, o Espírito Santo, Melquisedeque, falou para ele. Na hora da emergência, quem é que foi salvar Sodoma? Foi os informados ou foi o Abraão que estava separado? Irmã, senta comigo, ouça-me, pai, papai. Esse menino que só traz notícia de Sodoma para você, na hora da emergência ele não vai ter força para tomar decisão pura, séria, sábia. É você, papai, que está atado com Melquisedeque, com a Bíblia, é que vai ter postura firme para aconselhar seu filho, sua filha, sua nora, seu neto. Você fica deixando os seus netos, sua nora, seu filho, sua filha, trazer notícia e te encher a cabeça de informação de Sodoma, vai trazer uma perturbação, e na hora de tomar decisão correta pela palavra, você não vai ter força. Eles não têm, nem você. Vamos estar separados com Abraão, para quando precisar de uma decisão emergente, termos a estrutura de Abraão e daqueles seus homens. A Bíblia faz questão de escrever: Abraão e seus homens desceram até lá para buscar o sobrinho Ló de volta, que fora escravizado pelos reis, com os reis de Sodoma. Por Abraão ter se separado da influência de Sodoma, ele teve força espiritual, ele e seus homens, para a hora da emergência de um socorro espiritual. Se você não te envolver, se você, eu falo para mim, eu estou pregando para o Adalto, para o João, para a Maria, para todo mundo, viu? Todos nós estamos assentados na cadeirinha, ouvindo esse sermão. Se nós não estivermos a estrutura de Abraão, não teremos palavra satisfatória para ajudar o Ló na hora da necessidade, da emergência. Os Lós necessitavam de Abraão. As virgens nécias necessitam da palavra da noiva abraâmica. Aí ela vê o Abraão todo enredado também, inseguro também. Como eles poderão ter ânimo para prosseguir? Aí vem suicídio, divórcio, desavença, que está tudo instável. Virou tudo uma mistura, uma miscelânea, como é que fala? Cheio de caminhos, como é que fala, irmão Louro? Labirinto. O mundo hoje caiu em um verdadeiro labirinto.
e não há caminho para se tomar. Porém, eu quero dizer, Sodoma estava no labirinto, porém Abraão não. Abraão tinha o caminho, a Isaías 8:35 ou 35:8. Ali haverá o alto caminho. 35:8? 35:8. Ali haverá o alto caminho. Nesse caminho está a semente de Abraão. Eu quero te ver nisto, minha irmã, meu irmão. Vivendo vidas que estão acima da reprovação, agindo, comportando-nos exatamente como Ele faria, trabalhando em nós, pois nós somos seus trabalhadores. Eu, você, somos os trabalhadores do Evangelho para levar o quê? Más novas. A própria palavra Evangelho, sentido etimológico, quer dizer boas novas. Criados em Cristo Jesus para boas novas. Parágrafo 32, o profeta disse: agora quarta-feira à noite, muitos de vocês não estavam aqui quarta-noite, mas entramos em, eu creio que é o terceiro verso, não é o versículo, para adoção ou colocando as pessoas. Parágrafo 33. Como que Deus tenta colocar o seu povo? Ele está tentando me colocar, te colocar na nossa Canaã, que é Cristo. E quando Deus coloca então, toda a igreja deseja ser como aquele, ter o mesmo tipo de coisas, fazer a mesma coisa. Nós somos lapidados diferente, somos feitos diferente, nossa natureza é diferente. E nós somos colocados de uma maneira diferente, e cada um para um trabalho diferente. Talvez um somente para um pequeno tipo de trabalho, outro para um trabalho maior. Eu creio que foi Davi, um dos profetas, me esqueci agora, disse: eu preferiria ser um capacho, um tapete, na casa do Senhor, do que habitar nas tendas com os iníquos. Quer dizer, ser um tapete, onde todo mundo chega, limpa os pés, mas está na casa do Senhor. Quer dizer, isso é diferença de trabalho, de ministério. Não é todos que tem que ser a mesma coisa. Das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, cada um tinha uma missão. Um era cultivar trigo, outro era cultivar aveia, outro era cuidar das ovelhas, outro era isso, outro era aquilo. Cada um tinha um trabalho, uma ocupação. O importante é estar na causa. Seu trabalho, irmão, às vezes é estar orando. Seu trabalho é distribuir folheto. Seu trabalho é estar jejuando pelos trabalhadores que estão pregando. Cada um tem um trabalho e todos são importantes, nenhum melhor do que o outro. Ajude-nos a estar na causa, Pai. Parágrafo 34. Agora vamos parar por um segundo para a adoção. No versículo 5, tentando descer tão longe quanto pudermos nisto, mas agora lembre do tema: está tudo no lugar. Está fora do lugar para o incrédulo, mas para Deus está tudo no lugar. Sodoma e Gomorra tinha que estar do jeito que estava para cumprir a Bíblia, que teria que se tornar em cinza. Malaquias capítulo 4, o mundo tem que estar no lugar que está para cumprir a profecia de Malaquias 4, se tornar cinza. Pedro capítulo 3. Agora, e a igreja? E eu como igreja? Qual é meu lugar? É estar todo atrapalhado com notícias? Não, meu lugar é estar em Cristo, separado. Quantos entendem disto? Vamos ouvir você dizer isto com uma palavra: colocando. A congregação diz colocando. O corpo, a congregação diz o corpo. De Cristo, a congregação diz de Cristo. Na posição, a congregação responde na posição. Em Cristo, a congregação responde em Cristo.
onde o Espírito Santo, responde a congregação, está nos dirigindo, diz a congregação. Irmão Brando diz, aí está você. Agora temos isto, vem nos colocando na posição. O livro de Efésios tem que fazer isto. Ou seja, a Bíblia toda, vamos ampliar mais, tem que fazer isto em nós, nos colocar na nossa posição. Vamos para o parágrafo 35 e veja este ensinador mestre Paulo. A primeira coisa que ele faz é tirar fora de nossas mentes, fora todo pensamento de apostasia. Isso tem que sair da nossa mente, irmãos. Hoje sou salvo, amanhã estou perdido. Hoje sou um eleito, amanhã estou perdido. Isso é pensamento de apostasia. Paulo trabalhou, Efésios capítulo 1, onde lemos, para tirar essa dúvida de nossas mentes. Tirar fora todo o pensamento de sempre ser um cristão hoje e amanhã estar perdido. Ora, Deus é criança, faz um negócio, depois desmancha, desmancha, salva, dessalva, dá o Espírito Santo, tira o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, tira o Espírito Santo. Leia o Salmo 51. Davi não estava pedindo para Deus novamente dar-lhe o Espírito Santo. Ele estava pedindo para Deus dar a alegria que ele tinha perdido, do Espírito. O Espírito Santo nunca saiu de Davi. Deus não dá e depois toma. Se ele deu é porque é um predestinado para tê-lo. Se ele me salvou é porque eu fui um predestinado para ser um salvo. Se eu peco, se eu transgrido, se eu erro, eu vou purgar, vou pagar o preço. Mas deixar de ser um eleito, jamais. Davi purgou caro pelo pecado que ele teve com Betseba, mas deixar de ter o Espírito Santo, jamais. Leia o Salmo 51. Deus nos condena e no outro dia estou de volta para outra vez. Isso é um absurdo. Veja a colocação profética. Isso deve nos levantar, irmãos. Porque o diabo vai te esmurrando com pessimismo. Você fez isso, você está perdido. Você pecou de novo, você está perdido. Você pecou de novo, você está perdido. Não é assim que um cristão deve pensar. Isso é murro do diabo. Você tem que discernir uma coisa da outra. O Brando disse, isso é um absurdo. Agora isto é, este livro de Efésios não é endereçado a ensinamento evangelístico, sermões evangelísticos. Nós não. Eu não ensino isto em campos, eu trago isto para a igreja. Pois Paulo endereçou isto para os separados, para os santos. Aqueles que são chamados e perseveram, e são saciados e são colocados de um lado, e estão no Espírito Santo, já na terra prometida, na terra de Canaã. Batismo do Espírito Santo significa possessão da promessa de Canaã. Canaã hoje não é um lugar físico para a noiva, para a igreja. Para Israel era lugar físico, é Palestina, onde eles estão até hoje. Porém, para o cristão, Canaã é o batismo do Espírito Santo, é a possessão. Batismo do Espírito Santo é a arma poderosa, é o lugar de combate. Canaã não simboliza o céu, não. Lá em Canaã eles lutaram com os gigantes, guerrearam. No céu não vai ter guerra, no milênio nada morrerá. Porém em Canaã morreu, mataram, morreram. Canaã não simboliza milênio nem céu, simboliza para nós hoje o batismo do Espírito Santo. Porque é no batismo do Espírito Santo, que é a nossa possessão, é que guerrearemos contra demônios, contra o inferno, contra o espírito. Efésios capítulo 6, verso 10, contra as hostes do inferno nos lugares celestiais, ou seja, na nossa Canaã. Paulo endereçou isso aos santos, aqueles que são chamados e perseveram, e são saciados, e são colocados de um lado e estão no Espírito Santo, já na terra de Canaã.
Ô amado, irmão, irmã, você que crê nesta mensagem, recebeu ela no coração, você já está na terra de Canaã. O que é estar na terra de Canaã? É estar no Espírito Santo. E isto te dá autoridade para vencer o pessimismo, o medo, o pânico, e espantar esses gigantes. Uma coronavírus, um bichinho de nada, se tornou um gigante na consciência do povo. Só fala nisso. Você lembra lá de Números capítulo 14, por aí, capítulo 13, aqueles 12 espias foram lá em Canaã, e os 10 voltaram só falando em gigante, coronavírus. Porém 2 deles, Josué e Caleb, disse: não, nós podemos mais do que esses gigantes. Se Deus nos prometeu a terra, Ele nos lá dará. Moisés, Josué e Caleb pôs a cara no chão, revoltado com aquelas notícias ruins que aqueles 10 espias trouxeram, e começaram a divulgar no meio do povo. Aqueles 10 espias, está lá em Números capítulo 13, por aí. Não é isso que está acontecendo hoje? Irmãos, tudo que aconteceu com Israel acontece com a igreja gentílica agora. Tudo, sem deixar uma vírgula para trás. Estamos na Canaã. E Canaã não simboliza milênio, não simboliza céu. Simboliza lugar de promessa. E nessa Canaã eles lutaram para expulsar gigantes que ali estavam. No Espírito Santo nós temos que lutar para expulsar o gigante Satanás. Aí o profeta prossegue: ele está tentando lhes dizer, a primeira coisa, tire isso de sua mente, que você vai se perder, e que você vai fazer isto, que você está com medo disso. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você, como você está firmado. Aí você vai dizer: eu não preciso ter medo desse bichinho, desse coronavírus. Não é assim que o irmão Branco está falando. Não é assim. Há muitos pregadores que falam isso não é a maneira correta de se colocar. Você não tem medo do diabo, mas você tem que ter cuidado com as armas que ele usa. Se esquivar, ter os cuidados. Não é porque você é cristão, mas você é humano ainda, está sujeito a esse tiro do diabo te acertar. Porém você tem que crer no antivírus, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é o remédio. Isaías 53, Marcos 16. Aleluia. Vamos ao 36. Agora você pode fazer coisas erradas. Cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Salmo 51. Não se sabe quantos meses ou anos que Davi ficou purgando aquele adultério que ele teve com Betseba. Eu tenho visto, ouvido, até irmãos, pastores até dizer, pastores denominacionais: Davi adulterou e continuou sendo um Davi de Deus, eu também posso. Vai imitar Davi nisso para você ver onde você vai parar. Eu quero imitar Davi no seu critério, eu quero imitar Davi na sua pureza, eu quero imitar Davi na sua sanidade espiritual, mas eu não quero de jeito nenhum, Deus tem misericórdia de mim, de imitar Davi no seu pecado. Não! Deus teve misericórdia dele, é o Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui pecado. Esse ele estava falando de si próprio, de Davi, mas eu não chamo Davi. Veja, deixa eu repetir, o 36. Agora você pode fazer coisa errada. Livre-arbítrio, né? Cada um decide, quer fazer, faça. Mas saiba, do parágrafo 36 da mensagem Posição no Corpo de Cristo: cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. E por favor, não se torne vítima, não. Tadinho de mim, eu não merecia. Não merecia.
Isso é purgação. O irmão Branham diz: você vai abençoar aquilo que está sofrendo uma purgação, aquele mal cai sobre você. Sim, Senhor, você colherá o que você plantou. Essa é a lei da semeadura. Mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com a sua salvação, viu? Você continua um salvo. Davi, com a cara no chão, continuou um salvo, porém purgando seu erro. Você continua um salvo, uma salva. Perdeu o marido, que traiu o marido, ele vai, tio. O irmão Branham diz: pode ter passado 10 anos, 20 anos. E você, quando ele descobrir que você o traiu, ele tem o direito bíblico de te repudiar e casar com outra. E não me torne uma vitimazinha. Não, não, não. Você vai purgar, porém você não perde sua salvação. O crente purga aqui, na carne, porém não perde a salvação. Ou, levante a cabeça, estou falando com a sua alma. Quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem, não é terá não, tem. E você é nascido de quê, irmão? Se você não tivesse nascido do Espírito de Deus, você não amaria essa palavra como você ama. Você não amaria essa mensagem, esse profeta, como você ama. Então o profeta diz: quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem o quê? Vida eterna. E como Deus não pode mais morrer, você é uma parte de Deus, você é um filho de Deus, você tem vida eterna, nunca perecerá, nunca terá fim. Nossa vida vai continuar do lado de lá. Essa carne não é nosso fim, a sepultura não é nosso gol. Nós temos um novo corpo que nos espera do outro lado. Vamos continuar a existir em Deus. Parágrafo 37. Eu nasci um Branham. Você pode me colocar algum outro nome, mas isto não me diminuirá. Sangue Branham, família Branham, ele disse, corre na minha veia. Pode colocar qualquer outro nome que não tem nada a ver com Branham. Isso não diminuirá a minha gene. Eu continuo sendo Branham. Eu nasci Branham, sempre serei Branham. É igual eu nasci um Vitória. Vim da família Vitória, Borges Vitória. Minha mãe era Borges, família dela Borges, e meu pai Vitória. Você pode colocar qualquer outro sobrenome em mim, mas meu sangue é Borges Vitória. Assim é espiritual. Eu nasci filho de Deus. Você pode me rotular que eu sou um capeta, um diabo, o que quer que você queira colocar. Seu conceito sobre mim não muda a minha gene. O conceito do diabo sobre você, minha irmã, meu irmão, não muda a sua gene espiritual. Vocês estão entendendo? O profeta pega o natural para explicar o espiritual. Isso anima a nossa fé. É hora de encorajamento. É hora de encorajamento. Essa escola dominical é para nos encorajar. Aleluia! Eu nasci Branham, sempre serei Branham, enquanto viver fisicamente, né? Eu posso estar tão desfigurado algum dia. É o caso de Maria Madalena, toda desfigurada, mas ela tinha a gene de eleita. A Raabe, toda desfigurada, mas ela carregava sangue, gene de Deus. Quando Jesus olhou para Raabe, disse: essa é filha de Abraão. Ele olhou para Maria Madalena e disse: essa é filha de Abraão. Tinha gene, semente. Deus enxerga o que está dentro de nós. Quando ele olhou para Anás e disse: você é a semente do diabo. A gene é que fala de quem você é. Carregado de... Eu posso estar todo desfigurado algum dia, carregado de artrite, ter um naufrágio e tudo rasgado, parecendo um animal. Sansão, né? Parecia um animal, cego, moendo no moinho. Mas Sansão continuava eleito.
Não é porque Dalila furou o olho de Sansão que Sansão deixou de ser o Sansão de Deus. Tanto é que na hora da morte, Deus ainda fez nascer os cabelos, a força, e ele matou mais na sua morte filisteu do que matou em vida. Por quê? Porque Sansão nunca perdeu o Espírito Santo. Perdeu o estímulo, o entusiasmo. No final Deus o restaurou. Mas ele não deixou a sua marca registrada de ser o Sansão de Deus. Amados, pense nisto. Posso estar todo rasgado parecendo um animal, mas eu continuarei sendo um brana fisicamente. Por quê? O sangue brana está dentro. Parágrafo 38. Isto é o que você é, contanto que Deus tenha te feito. Agora recordem, eu não estou falando com aqueles que estão fora de Canaã, fora de Cristo. Eu estou falando àqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Canaã. Como você entra em Cristo, nessa Canaã? Através, Coríntios 12, verso 13, né? Paulo responde, através de um Espírito. Letra maiúscula, E-S-P-I-R, que significa, por um Espírito Santo, somos todos batizados em um só corpo. Como seremos nós? Como entramos? Pelo batismo nas águas. Quão enfadonho eu sou por vocês, irmãos da igreja fulana, e vocês da igreja outra, não pelo batismo na água que você entra em Cristo. De maneira nenhuma. É 1 Coríntios 12, verso 13, né? Diz, por um Espírito. Tudo bem, o batismo nas águas nos introduz na igreja física de Cristo. Porém, o batismo do Espírito Santo é que nos introduz no céu. Espírito Santo, somos trazidos àquele corpo através do Espírito Santo. E somos simplesmente salvos como o corpo está salvo. Deus prometeu isto. Como poderia Deus julgar outra vez quando ele já foi ao Calvário? Subindo para o Gólgota, ele apanhou ou foi ferido. Ele não podia curar, ele não podia nem mesmo falar uma palavra, dificilmente. Por quê? Ele tinha os pecados do mundo sobre si. Não porque ele era um pecador, mas ele foi feito pecado por mim e por você. Feito quer dizer, carregou, tomou. Nenhum pecado ficou nele, ele não era pecador. Mas ele carregou, ele era o único que tinha esta característica de pegar uma coisa contaminada e não se contaminar. O humano não pode fazer isso. O humano pega uma coisa contaminada e se contamina. Jesus não foi assim. Ele pegou nossos pecados, mas nenhum pecado pegou ele. Não contaminou. Ele era o único. Todos os pecados do mundo, desde Adão até sua vinda, estavam sobre seus ombros, sob sua responsabilidade de tomar de nós e carregar, e devolver para o dono original, que é o diabo, né? E Deus não estava punindo seu filho, ele estava punindo o pecado. Veem quão terrível isto foi? Ele estava fazendo uma propiciação, ele estava fazendo uma via de escape para todos aqueles que Deus, através de sua presciência, sabia que viria. Você estava na presciência de Deus antes da fundação do mundo, para vir à existência nesta última era da igreja a qual estamos vivendo. Hoje, dia 29 de março de 2020, você estava programado na preexistência, na mente de Deus, para estar aqui, aí onde você está, ouvindo estas palavras. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabia que você estaria aqui. Através de sua presciência, sabia que viriam. Em poucos minutos nós entraremos naquilo. Agora então, quando você através de um Espírito, somos batizados naquele corpo, um corpo, o qual é Cristo. Somos salvos para um dia, um mês, 1 minuto, 2 minutos. Somos salvos para sempre. Davi, voltemos ao Salmo 51.
Davi não estava orando desesperado para Deus dar a ele o Espírito Santo. Estava chorando para Deus dar a ele, voltar a alegria. Alegria, o gozo, que são o quê? Que são os estímulos, que são os acessórios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem a gente prossegue. Mas lembre desse parágrafo que li no início. Crendo em Deus, 203. Pregadores sobem na plataforma e pregam o Evangelho. Os demônios se espalham. Estou seguro que depois desta escola, os demônios saíram de você. Porém, tenha cuidado. Ele fica te esperando bem na próxima esquina para te pegar de novo. O homem chega ao altar sob convicção, diz: eu quero ser salvo. O pregador nunca salvou aquele homem, ele expulsou o demônio dele, isso é certo. O homem foi salvo ao se livrar de demônios. E ele chega e aceita a salvação. Porém, cuidado, o diabo vai, mas pode voltar e te pegar de novo. Encha-te do Espírito Santo, para que esses malignos demônios não te apossem de você e o seu último estado seja pior do que o primeiro. Vamos lá, irmão Samuel, para o encerramento. Deus os abençoe, gente. É hora de fé, e fé para vencer. É hora de encorajamento. É hora de identificar a nossa linhagem, a nossa gene, de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. É hora de posicionamento para arrebatamento. Dá minha mão, vamos juntos. Estamos entrando na nossa Canaã, que é o lugar de segurança. Canaã para o hebreu não era lugar de medo, era lugar de segurança, era a sua pátria. A pátria nossa não é o Brasil, espiritualmente falando, é o Espírito Santo. A pátria dos hebreus não era Egito, era Canaã. A pátria da igreja eleita é o Espírito Santo, é a palavra. Ame essa pátria, ame, 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 ame em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Enviamos a nossa saudação a todos que nos acompanhou nesta manhã, através das conexões pela internet, na Alemanha, em Frankfurt, Conceição Picotto, nos Estados Unidos, na Califórnia, Luzia Coelho, na Bahia, em Guanambi, Laudelina, em Brejinho das Amentistas, Cleide e família, Creuza, em Itabuna, Cláudio e família, em Salvador, Sandro Rocha e família, no Distrito Federal, em Águas Claras, Josué Cardoso e família, Fátima Silva, Ruth Cardoso e família, e Samua e família. Em Brasília, Jefter e Ana Paula, Rosa Bispo, Valdeir Almeida, Mateus Barbosa e Noemi Duarte. Em Braslândia, Divino Pires e família. Em Ceilândia, Eupídio e família, Inaldo e família, Valdinei e família, Jefferson e família, o Anderson e família, no DVO, Tiago Clementino e família, Rebeca e Isabela, no Gama, Brenda, Reinaldo e Renato, Poliana e Otávio, Renato Oliveira e família, Paulo Henrique, Ruth, Beatriz e Ana Gabriela, Bete, Sandra Simplício, Simone, Júlio César e Gustavo, João dos Santos e família, Nilde e José, Pedro Vasconcelos e família, no Riacho Fundo, José Correia e família, Milta e Rubem, Sandro Almeida e família, no Recanto das Emas, Walter e Rosa, Socorro Marques e família, Josina e família, no Sobradinho, família Aquino, também Lindomar, em São Sebastião, Edson e Lucília, em Santa Maria, Luiz José e família, Raquel Silva e família, Irene Alves e família, Joana Feliciano e Cláudio, e Cláudia, também Lindete e Rebeca. Em Planaltina, João Batista, em Taguatinga, Isaac e família, Moisés e Ana Késia, Renier, Emanuel e família. No Espírito Santo, em Viana, Joanir Lima, em Goiás, em Acriúna, Emílio, Dina Márcia e Ingrid, na Cidade Ocidental,
Wilkerson e Sabrina, Wesley Carvalho, Elivelton e Marlinda, e Jairo e família. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde e família. Em Goiânia, família Matozinho, João Vitor Coutrin, também Vitor Gabriel. Em Iaciara Coraci, no Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim IP, Leonardo e Stephanie. No Jardim Galevi Lemos e família. Damião Cassiano e família. Vilmar Meireles e família. Adriana Félix e família. Delma, Meiriane Souza, Tim e família. Genilson Silva, Patrícia Camelo e família. Varqueline e família. Valdemar Dourado e família. João Leite e Augustinha. Magali Dourado e família. Isaac e família. Avane e família. Zeferino e Iara. Wesley Alves. Daniel Camelo e família, Manuel Camelo e família, Rafael Camelo e família, Samuel e Daiane, Eduardo Calil e família, Sara Cavalcante e família, Wesley Fogaça e família, Tiago, Alusca e Ezequiel, Maria Freire e família, no Jardim Zuleika, Eliane Fontelli e família, Elias Borges e Eliseu e família. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde e família. Em Lusiânia, Elma Bessa, Lúzio e família, Virgílio e família, o Anderson e Giza, Maria de Lourdes, Célia, Patrocínio e família, Mazarelo e Leonardo e Maria Olímpia. No Novo Gama, Milton e família, Cida e filhos, Eber e família, Axon e família, Alex e família, Warlon e família, Joel e Justina, Ivone, José Inácio e família, Carlos Santos, Samuel, Daniel, Joel e Paulo Miguel, Marlene, Júlia e família, Lúcia, Ana Raquel e Sharon Rose. Em Planaltina, Crenilson e Maria. Em São Miguel do Araguaia, Arlindo Fernandes, Palmeirinda Pinheiro. Em Valparaíso, Rogério e família, Jonathan da Silva, Magno e família, Eliane e Abdias, Arlinda Neri, Mauro e família, Vander Júnior e família, Edileuza e Sara e André, Paulo e Angélica, Dircélia Borges, Marcos Rocha e família, Jacira, Elinéia Moreira, Edno e família, Regimilton e família, Marcelo Mesquita e família, Ricardo Camelo e família, Neves Camelo e família, Elaine, Itamar e família, Marcos Rocha e família, Sindalva e Felipe Estevão, Sheila Regina, Leandro Pires e família. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, Milza e família, também Walter. Em Periperi, Eliésio e família, Noemi e Elisa, Norival e família, Moisés e Fernanda, Pastor Edson Honório e família. Em Uberlândia, Jonas Rosa. Em Montalvânia, Esther Farias. No Riacho Fundo, Cláudio e família. No Paraná, em Marialva, Dirce Rodrigues. Em Maringá, Olívia Leal. No Pernambuco, em Recife, Pacheco. Na Paraíba, em Souza, Fernando e família. Em São Paulo, em Araçatuba, Fumil e Neuza Camimura. Em Campinas, Carlos Eduardo, Alexandre Silva e família. Em Jaú, Clares. Em Santo André, Sheila Camelo. Em Ouro Verde, Marcelo Rodrigues. Em São Paulo, Israel e família. Aproximadamente 1.200 conexões que nos acompanhou nesta manhã, nessa escola dominical. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a cada irmão, a cada irmã. Nós vamos orar, encerrando esta escola, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós
Intercedemos também em favor desses pedidos, esses nomes que foram enviados até aqui, para que a igreja pudesse orar. Então nós vamos orar por Gustavo Souza da Silva, Mariane Souza da Silva, Nilza Vieira, Isaac Coutrin e Silva, Sara Souza e João Paulo Francisco. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos agradecidos, satisfeitos com a bondade do Senhor, com estas palavras, Senhor, que tem sido o alimento das nossas almas, o qual nós, ó Pai, temos estado seguro, porque nós temos ouvido palavras boas, Pai, que tem realmente preenchido o vazio da nossa alma, que tem alimentado os nossos corações, Senhor, nesta manhã. Pai, colocamos estes nomes em Tua presença, nós não sabemos o que se passa com eles, Pai, mas o Senhor é o autor da vida, aonde o Senhor traz saúde nesta hora, Pai, aonde o Senhor traz a libertação, aonde o Senhor traz a paz, a alegria, Senhor, o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do nosso pastor. Pedimos ao Senhor, continue dando a ele, Senhor, o Espírito Santo, esta unção maravilhosa para trazer Tua palavra para esta partícula da noiva, Senhor, que está aqui em Brasília e em torno, Pai. Cremos no Senhor, Pai, cremos neste anjo que o Senhor tem dado para esta igreja, Senhor, e pedimos ao Senhor, continua conosco no decorrer deste dia, Senhor, nos trabalhos que virão às 17 horas, no culto da noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus, amém.